Boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um webinar realizado pelo CAED, o Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. Meu nome é Wagner Corrade, atualmente diretor de Educação à Distância da UFMG e responsável aqui pelo CAED. Ao meu lado está o Ramiro Barbosa, que é assessor pedagógico do CAED e que tem contribuído imensamente conosco na produção de um espaço de disciplinas EAD no ensino presencial. Essa webinar ele nasceu da nossa vontade, né, de comemorar hoje o Dia Nacional da EAD, 27 de novembro. Ainda em tramitação no Congresso Nacional, mas nós já celebrado há bastante tempo e criado pela ABED, né, Associação Brasileira de Educação à Distância, há bastante tempo. E a Unirede, né, que é a Associação Universidades em Rede, que também atua na educação à distância, né, pelas instituições públicas, é parte dessa iniciativa. E que nós gostaríamos hoje é de utilizar mostrar a vocês esse espaço, porque a ideia é contribuir para que o professor da universidade, possa fazer disciplinas à distância ou mesmo utilizar os recursos da educação à distância nas disciplinas presenciais. Nós sabemos que a legislação hoje permite que se utilize 20% da carga horária do estudante, né, para atividades à distância. Mesmo que uma disciplina seja totalmente à distância, né, o aluno ele pode cursar até 20% do seu curso na modalidade de educação à distância. Então, nesse sentido, nós criamos esse espaço para subsidiar os professores na construção dessas disciplinas, também na produção de material pedagógico e algumas outras ações que podem ser úteis. Nesse sentido, nós contamos também com a ajuda da Prograde, né, da PRPG, que vão nos ajudar respondendo algumas questões ali dentro desse ambiente. Né? Eu vou passar a palavra agora ao Ramiro para que ele possa mostrar para vocês o ambiente e nós comecemos um pouco dessa nossa atividade. Muito obrigado e um sucesso para todos nós. Bom, boa tarde a todos e todas. Como o professor Wagner, né, me apresentou, meu nome é Ramiro, eu trabalho na assessoria pedagógica do Centro de Apoio à Educação à Distância da UFMG. O espaço que nós criamos, ele tem o nome de Espaço Disciplinas EAD no Ensino Presencial. Ele foi criado prioritariamente para os professores aqui da universidade com o intuito de transmitir mais informações e dar mais subsídios para que os professores que têm interesse em desenvolver uma disciplina à distância ou utilizar das ferramentas da EAD em disciplinas presenciais, ele possa encontrar nesse espaço, que funciona como uma espécie de repositório, uma série de informações, instruções que vão auxiliá-lo no desenvolvimento da disciplina. O espaço permite também, para os professores que assim o desejarem, um contato com a assessoria pedagógica do CAED para que a gente possa oferecer uma assessoria mais próxima ao trabalho que o professor pretende desenvolver, né? Como o professor Wagner já falou aqui antes de mim, atualmente, mesmo em cursos presenciais, é possível que o aluno integralize até 20% da carga horária em atividades à distância. Então, a gente acredita no potencial da EAD e esse espaço foi criado com esse objetivo, para que os professores que tenham interesse em desenvolver essas disciplinas ou utilizar dessa margem da carga horária à distância em disciplinas presenciais possam encontrar algum caminho, algumas orientações, tá bom? O espaço ele está dentro do Moodle da minha UFMG. Para acessá-lo, basta fazer uma autoinscrição. É feita por meio de um link que no final aqui da minha apresentação eu vou passar. Inicialmente eu vou mostrar aqui o ambiente para vocês. Está aqui a logomarca do ambiente, espaço disciplinas EAD no ensino presencial. Né? Nós temos aqui na primeira aba, ele é dividido em abas, né, com conteúdos específicos. A primeira aba é a aba de introdução. Nesse espaço a gente fala um pouco qual é o nosso objetivo ao criar esse repositório e explicamos inicialmente quais são os parâmetros para os professores que desejam utilizar da educação à distância nas disciplinas presenciais. Então tem um primeiro link aqui, que depois os professores tendo interesse vão acessar e ele tem alguns requisitos que o professor deve observar quando ele procurar planejar uma disciplina à distância, tá? O que ele deve fazer, qual deve ser a sua primeira iniciativa. Algumas informações mais detalhadas vocês vão procurar acessar no ambiente, tá? Bom, voltando aqui para a aba de introdução,
nós temos aqui alguns parágrafos de primeiros passos com uma orientação aos professores que pretendem desenvolver alguma disciplina à distância, né? Principalmente destacando a importância de conversar com a chefia do departamento para expressar esse desejo, apresentar esse planejamento inicial, tá? E a gente tem também aqui um texto explicando como o espaço está organizado, que é o que eu vou falar aqui resumidamente para vocês, tá? E a gente explica também que os professores que desejarem construir essa disciplina com o apoio do CAED, eles vão receber uma série de instruções, de assessorias específicas para algumas demandas. Em especial, o auxílio no planejamento da disciplina, a disponibilização de um ambiente de teste em um Moodle próprio que o CAED possui, no qual o professor pode desenvolver essa disciplina e depois ela vai ser migrada para o Moodle da minha UFMG. O auxílio na criação de objetos de aprendizagem diversos, como videoaulas, vídeos de apresentação, podcasts, animações, e o auxílio da implementação desses recursos e atividades no Moodle, né? A gente lembra que o objetivo principal do espaço é permitir que o professor desenvolva a sua disciplina de forma autônoma, né? E ele pode também, se ele perceber que ele vai precisar de uma ajuda um pouco maior e ele precisar dessa assessoria do CAED, ele entra em contato conosco e aí, logicamente, dentro de uma demanda que o CAED possui, dentro de uma fila de demandas, o professor vai receber esse apoio e ele vai ter o auxílio na produção desses conteúdos, dessas atividades, na medida da capacidade da equipe do CAED de atender todos os pedidos que nós recebemos, tá? Tem um fórum de notícias, onde nós divulgamos novidades, informações importantes. Tem um fórum de dúvidas, então o professor ele pode mandar um recado para a gente com alguma dúvida sobre as disciplinas à distância. E a gente deixou um fórum de interação para os professores que estão inscritos no ambiente, para que eles possam trocar experiências, sugestões, né? E no final nós fazemos aqui uma pequena propaganda de uma outra iniciativa do CAED, que é o Laboratório de Criação de Materiais Didáticos para EAD, que é voltado para os professores que, além de produzirem uma disciplina à distância, eles têm o desejo também de criarem um material didático específico para essa disciplina. A gente tem um laboratório que tem uma duração mais extensa, né, que os interessados podem obter informação entrando em contato conosco. Bom, sobre os conteúdos desse repositório, desse espaço em si, nós temos a primeira aba aqui, que é de planejamento. Nessa aba de planejamento, nós apresentamos algumas noções de planejamento e damos algumas sugestões que o professor pode utilizar para planejar a sua disciplina à distância, né? E apresentamos aqui 2 exemplos de disciplinas que foram criadas aqui com auxílio do CAED, com a utilização dessa carga horária à distância. Então, é uma primeira aba que o professor vai encontrar algumas informações para auxiliá-lo nessa primeira etapa da criação da disciplina, que é o planejamento, tá? Bom, a segunda aba, ela se chama Moodle. Nessa aba, nós disponibilizamos uma série de vídeos que eles explicam de maneira bem didática, de maneira bem simples, as principais funcionalidades do Moodle e os recursos mais utilizados na plataforma pelos professores, como, por exemplo, a configuração de atividades, de fóruns, a criação de questionários, as possibilidades que o Moodle oferece para a disponibilização de conteúdos, né, vídeos, links, materiais em PDF. E tem um vídeo também que é muito interessante para os professores aqui da universidade, que é ensinando como se dá a integração entre o Moodle e o diário de classe da UFMG, que é um recurso importantíssimo, né, que facilita muito o professor, pois as atividades que ele colocar na disciplina, elas podem ser automaticamente migradas para o diário de classe da UFMG, tá certo? Então aqui a gente apresenta uma série de vídeos com as principais funcionalidades que o professor pode utilizar. A próxima aba aqui, ela é voltada para os recursos. Como eu falei no início, a gente tem aqui o objetivo de criar um espaço no qual o professor, de forma autônoma, possa encontrar uma série de sugestões e respostas para demandas que ele vai desenvolver ou vai precisar atender para criar a disciplina. Então nós temos aqui nessa aba uma série de dicas e sugestões de como o professor pode construir o conteúdo, pode construir os seus recursos educacionais de uma maneira autônoma.
produzindo em casa mesmo ou em seu gabinete uma série de materiais com uma qualidade bem legal, bem bacana. Então a gente oferece aqui e faz algumas sugestões de disciplinas para criação de vídeos, criação de pequenas animações, gravação de podcasts, uma série de recursos que o professor pode utilizar para enriquecer ainda mais a sua disciplina, tá? A gente lembra também que o espaço ele está voltado também para os os técnicos em educação aqui da universidade, que também estão ligados a uma série de atividades educacionais e podem encontrar aqui no repositório uma série de informações para aprimorar ainda mais o seu trabalho conjunto aí com os professores, tá? Além de passar uma série de sugestões sobre recursos que o professor pode utilizar para desenvolver os seus materiais, a gente também faz algumas pequenas ponderações sobre os direitos autorais, que é uma questão muito importante que o professor deve levar em conta, principalmente no cuidado ao utilizar materiais de terceiros em seu ambiente, para ele ter certeza que esse material ou é de uso livre, né, com alguma licença de utilização livre, como a Creative Commons, ou se ele tem autorização da pessoa que produziu esse material para disponibilizá-lo no ambiente. Essas 3 abas que eu falei são as principais abas que vão instruir o professor nessa tarefa de criar a disciplina à distância ou de utilizar essas atividades e recursos à distância em disciplinas presenciais, né? Então é a tarefa de planejar, utilizar os recursos do Moodle e utilizar recursos disponíveis na internet para produzir os seus materiais. A próxima aba aqui é uma aba mais propriamente de comunicação. É uma aba na qual a gente disponibiliza um contato do CAED para aqueles professores que tenham interesse de contar com o apoio da gente para desenvolver essa disciplina à distância ou para utilizar alguns recursos da EAD em sua disciplina presencial, não é? Então, se você, professor ou técnico, tem o interesse de criar uma disciplina, mas acha que ainda está um pouco verde nas questões de tecnologia, que ainda vai precisar de um auxílio mais próximo da gente, você pode, dentro desse ambiente, entrar em contato com a gente, tem um formulário aqui específico. Nesse formulário, você vai falar para a gente qual a disciplina que você pretende desenvolver, a qual departamento que ela está ligada, qual a carga horária, e a gente vai entrar em contato por e-mail para agendar uma primeira reunião. Nessa reunião, a gente faz uma espécie de briefing, conversa, entende a demanda, entende qual vai ser a demanda do CAED em relação a essa necessidade do professor e a gente faz um planejamento, um cronograma de como a gente vai poder atender essa demanda e qual o prazo que a gente vai precisar para atender toda a produção que o professor trazer aqui para a gente. Tá? Lembrando, como eu falei anteriormente, que o CAED tem uma demanda grande, né, por parte de vários professores, então toda vez que nós somos procurados, nós apresentamos um cronograma explicando qual vai ser o tempo, né, que a gente vai precisar para atender essa demanda de acordo com as outras que já estão aqui com a gente. Tá? Então, se você tem esse interesse e acha que ainda está um pouco cedo para desenvolver essa disciplina de forma totalmente autônoma, com os recursos que nós apresentamos aqui, vocês podem entrar em contato com a gente, agendar uma reunião que a gente vai desenvolver um plano de trabalho para desenvolver junto com você essa disciplina. E a última aba de finalização é só uma aba, né, de agradecimento que o CAED faz aos professores que têm o interesse, né, de trabalhar aqui com a gente, de criar essa disciplina. E a gente tem aqui um espaço de avaliação também, né, do nosso programa aqui desse repositório. E a gente tem um formulário também que é muito importante vocês preencherem do registro das disciplinas que foram desenvolvidas a partir da ajuda prestada nesse ambiente. Tá? Então é uma forma da gente ter um controle de qual o alcance dessa iniciativa, quantos professores que estão utilizando desse recurso em suas unidades para produzir a disciplina à distância ou para utilizar essas atividades e possibilidades da AD nas disciplinas presenciais, tá bom? Então esse é o ambiente, né? A gente faz aqui um convite para que vocês acessem esse ambiente, conheçam os recursos e entrem em contato com a gente para fazer sugestões, para tirar dúvidas. No próprio ambiente, como eu falei aqui na aba de introdução, existe um fórum de contato com a gente e aí a gente ficaria muito agradecido com esse contato, né? Com esse feedback de vocês. O ambiente
ele foi criado, como eu falei no início, dentro do Moodle da minha UFMG, e ele é um curso de autoinscrição. Então basta você entrar aqui no Moodle, no link da disciplina, que você vai estar autoinscrito nesse curso. A gente fez aqui um link encurtado, né, para facilitar. Então, se vocês quiserem anotar aí esse link, ele também está disponível no nosso site, nos materiais de promoção desse espaço, tá? É goo.gl/V minúsculo, Q maiúsculo, UBN2. Então, esse é o link encurtado, né? Se a gente acessar, a gente já cai diretamente no ambiente, né? Eu já estou inscrito, eu já apareço aqui na tela. Quem for se inscrever pela primeira vez vai ter uma pergunta perguntando se você tem certeza, né? E a partir daí, você estando inscrito, quando você acessar o Minha UFMG, na aba de funcionário ou de professor, vai estar disponível o ambiente aqui, ó, no espaço de turmas adicionais. É só clicar aqui, ó, espaço disciplinas EAD no ensino presencial. Então esse aqui é o espaço, né? Espero que eu tenha conseguido passar aqui as principais funcionalidades. E aí eu reforço novamente o convite para acessá-lo, para navegar o ambiente, navegar as nossas sugestões e entrar em contato com a gente se precisar de uma ajuda, ou se quiser fazer uma sugestão, de repente algum recurso que está faltando, né? A gente sempre agradece bastante esse contato dos professores e dos técnicos com a gente, tá bom? Agradeço aí a atenção, vou passar a palavra aqui de volta para o professor Wagner. Bom, a ideia, né, é que o professor tenha assessoria também da Prograde e da PRPG no seguinte sentido: a assessoria acadêmica da Prograde e da PRPG também está incluída, né, nesse ambiente, e a gente espera que, à medida que as perguntas forem surgindo, né, que a contribuição deles também seja importante. O GIS, né, que é a Diretoria de Inovação e Metodologia de Ensino da Universidade, que é ligada ao professor, né, dirigido pelo professor Teocídio Arruda, que também é coordenador da Universidade Aberta do Brasil, aqui na UFMG, junto comigo, é que o GIS ele tem uma experiência grande na adaptação dos projetos pedagógicos para que as disciplinas, né, o projeto reflita com clareza que essas disciplinas podem ser oferecidas também na modalidade à distância. Tá? O CAED, com uma experiência vasta na produção de recursos, né, para a educação à distância, em particular o laboratório para a criação de materiais didáticos, que é uma formação direcionada, onde você, tendo a sua ideia, sabendo exatamente o que você quer fazer, você já vai chegar direto ao ponto. No final, com uma produção, podendo ter livros editados pela editora FMG, né, recursos educacionais. Nós estamos trabalhando também para que essa sua produção, professor, seja também disponibilizada no repositório institucional que está sendo organizado, né, pelo CAED, o SECOM, Diretoria de Governança Institucional, o GIS e outros parceiros. Tá? É também parte dessa proposta que nós estamos tentando é que haja um reconhecimento desse esforço docente. Assim como você tem um reconhecimento dos artigos publicados, né, que você coloca lá no seu Lattes, também o próprio ambiente Lattes está oferecendo a forma de reconhecer as produções que são feitas, os vídeos, os recursos educacionais. Então, que a universidade utilize, reconheça essa sua produção acadêmica na sua progressão docente. Isso é importante para o departamento, né, para você, professor ou técnico administrativo, e também para a própria FMG, porque é uma maneira de colocar essa produção à disposição de todos. E dentro dessa ideia de convergência entre o ensino presencial e o ensino à distância, a ideia é que ao longo do tempo nós não precisemos mais falar, diferenciar ensino presencial e ensino à distância. Nós falamos apenas de uma única coisa, de ensino, que é o nosso objetivo final. Então, usar a tecnologia como forma de mediar o ensino, né? Então, a educação é o ensino mediado por tecnologias, que esse é o nosso projeto, né? É o que nós almejamos atingir. Então, um dos passos fundamentais é oferecer as condições para que o professor não fique perdido, né? Tentando, às vezes, batalhar sozinho, os colegiados possam, então, ter mais clareza do que está sendo proposto, né? Que se possa ter uma ideia da qualidade do material que é produzido, né? As pessoas, às vezes, discutem qualidade, né, da educação à distância, mas esquecem que sobre os mesmos parâmetros que é avaliada a educação presencial, é avaliada também a educação à distância. E nesses mesmos parâmetros, nós temos os mesmos desempenhos.
né? Então não há diferença nenhuma. Então a ideia, né, desse momento aqui é fomentar um pouco essa discussão, né? Nós vamos observar aqui, ver se tem perguntas, né, por pessoas que por acaso estejam aí no ambiente, mas a legislação também está contemplada, né, nesse ambiente, para que a pessoa, não só a legislação interna FMG, mas também a legislação externa, um pouco do que você acredita que desenvolve aí por aí. Espero que a apresentação tenha sido clara e objetiva. Eu reforço o convite para acessar o ambiente, conhecer o trabalho que foi desenvolvido pelo CAED para auxiliar os professores e os técnicos, e entre em contato com a gente para fazer sugestões, esclarecer dúvidas, né? E deixar aqui a nossa disponibilidade para auxiliar todas as pessoas que tenham interesse em desenvolver qualquer tipo de atividade na universidade relacionada à educação à distância. O CAED, a assessoria pedagógica do CAED estão aqui de portas abertas, tá bom? Bom, vamos aproveitar, eu agradeço então a todos que estão presentes e o ambiente está lá disponível. Por favor, acessem, que ele seja bastante útil. Grande abraço a todos e a todas.